Olá, eu me chamo Isabelle, eu sou estudante de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje, juntamente com os meus colegas Amanda, Arthur, Henrique e o Juan, nós vamos apresentar sobre a influência da pressão e área do pneu na compactação do solo. Bom, eu vou começar explicando sobre o que é a compactação do solo. Então, a compactação do solo é um processo que ele vai reduzir os espaços que existem no solo. Esses espaços são chamados de macro e microporos. Isso vai acontecer por conta da manipulação intensiva e também de forças externas. Na agricultura, essa compactação, então, ela vai se dar pela influência das máquinas agrícolas, que pode ser por conta da área do pneu ou da pressão do pneu. E também por implementos agrícolas ou também pelo pisoteio de animais, com principalmente o gado. Na imagem ao lado, a gente tem uma representação de um solo normal e de um solo compactado. No solo normal, onde tem a presença dos poros, a gente consegue ver que a água, tanto a água quanto o ar, eles conseguem passar normalmente pelo solo. Já no solo compactado, como não existe esses espaços, não existem esses poros, nem a água nem o ar conseguem passar com tanta facilidade. Para entendermos a influência dos pneus na compactação do solo, primeiramente precisamos entender a parte física por trás. Podemos relacionar com o princípio de Pascal, tal qual fala que uma pressão exercida em um fluido em determinada região, esta pressão será comunicada para todo o fluido. A pressão que será realizada será determinada por uma força realizada em determinada área. Aqui temos a fórmula que faz uma relação entre pressão, área e compactação. Essa fórmula nada mais é do que P igual a F sobre A. A força ela é medida em newtons e representa a intensidade em que ela será aplicada. A área é medida em metros quadrados e a pressão é medida em Pascal e representa a concentração da força em uma área. A fórmula nos diz basicamente que pressão é diretamente proporcional à força. Ou seja, se você aumentar a força aplicada em uma superfície da área fixa, a pressão aumentará junto. E a outra parte da fórmula, ela nos diz que pressão é inversamente proporcional à área, porque P é igual a F sobre A. Ou seja, se você aplicar a mesma força em uma área menor, a pressão será maior. Ao trazermos o princípio de Pascal para explicarmos melhor a influência dos pneus na compactação do solo, podemos imaginar um exemplo. Imagine máquinas ou ferramentas transitando em um terreno. O solo não é um fluido, mas se haver máquinas transitando em uma área, o pneu aplicará uma força sobre o solo, gerando uma pressão que será transmitida uniformemente para as camadas do solo, assim podendo ou não gerar uma compactação de solo, que reduzirá os espaços entre as partículas. Nessa imagem, temos grãos de solo revoltos por água. Imagine que aplicamos uma pressão sobre ele. Ao ser aplicado esta pressão, a água será expelida para fora, fazendo com que os grãos de solo sejam compactados. Nesse gráfico, a gente trouxe uma relação básica entre pressão e área. O gráfico apresentado nos mostra que a pressão é inversamente proporcional à área de contato. Quando a área aumenta, a pressão diminui, desde que a força aplicada permaneça constante. Isso é evidenciado pela curva decrescente que é apresenta no gráfico. Nesse slide, trouxemos um exemplo prático no qual faz o conceito sobre a fórmula que estávamos apresentando. Para ilustrar, considere que uma máquina agrícola com peso de 12.000 newtons e a área de contato do pneu com o solo sendo 0,3 metros quadrados. Usando a fórmula P igual a F sobre A, temos o valor de 40.000 pascal. Ou seja, a pressão exercida pelos pneus sobre o solo é de 40.000 pascal. Esse valor indica que com uma área pequena, a pressão no solo é alta, o que pode causar compactação do solo. Agora, se utilizarmos um pneu maior, com uma área de 0,6 metros quadrados, a pressão diminuirá para 20.000 pascais. Vamos ver por que isso acontece? A influência dos pneus na compactação do solo. O pneu é a parte do trator que está em contato com o solo e é responsável por transmitir o peso da máquina para ele. Diferentes tipos de pneus causam diferentes graus de compactação no solo. Se o pneu for mais largo ou estiver com uma pressão mais baixa, ele terá uma área de contato maior, o que distribui melhor o seu peso e assim diminui a pressão causada no solo. E, logicamente, os danos por compactação serão menores. Por outro lado, se o pneu for mais estreito ou estiver com uma pressão mais alta, ele terá uma maior concentração da pressão em uma área menor.
assim aumentando a compactação do solo. E como isso funcionaria na prática? Vemos em um vídeo a demonstração da diferença de compactação causada pelo mesmo pneu com diferentes pressões. Na primeira área, foi utilizado um pneu com 16 PSI, que compactou o sulco com 9 polegadas, que é o equivalente a 23 centímetros. Já na segunda área, foi utilizado um pneu com 33 PSI, que compactou um sulco de 11 polegadas, ou o equivalente a 28 centímetros. Essa demonstração exemplifica muito bem o quanto uma diferença na pressão dos pneus pode mudar e aumentar o dano causado no solo. O uso de pneus que causam maior compactação no solo por conta da sua maior pressão, muitas vezes advinda de pneus que estão com uma calibração incorreta, causa algumas consequências no solo. Quais seriam essas consequências? Algumas consequências da compactação do solo são a redução na porosidade e um aumento na densidade do solo. Com isso, vai ficar mais difícil das raízes da planta conseguirem se fixar no solo, porque há um aumento na resistência à penetração. Esse aumento na densidade do solo vai dificultar o crescimento das raízes, o que vai prejudicar o desenvolvimento da planta. Além disso, a redução da macroporosidade, que são os espaços maiores onde circulam o ar e a água, afetam a aeração do solo. A troca dos gases, que é essencial para a saúde das raízes, ela fica comprometida. Outro ponto importante é a redução da infiltração de água. Quando o solo está compactado, a água da chuva ou da irrigação ele vai ter mais dificuldade de penetrar no solo, o que resulta em uma deficiência hídrica. As plantas elas não vão conseguir acessar a água necessária, né, para o seu crescimento, o que vai afetar diretamente a saúde e a produtividade. Além disso, com a água não se infiltrando adequadamente, os nutrientes também não vão ser transportados para as raízes de forma eficiente. Isso vai gerar deficiência nutricional, porque os nutrientes eles vão ficar retidos, né, ou vão escoar pela superfície, ao invés de serem absorvidos pelas plantas. Se a compactação ela reduz a aeração do solo, isso também vai afetar a atividade microbiana. Muitos nutrientes, como o nitrogênio, né, eles dependem de micro-organismos, né, para serem disponibilizados para as plantas. E com a falta do oxigênio, a atividade microbiana vai diminuir, comprometendo o ciclo do nutriente e, consequentemente, a nutrição da planta. Além disso, a compactação do solo ela contribui para o aumento da erosão. A água da chuva ela vai ter mais dificuldade para infiltrar no solo compactado, o que vai resultar no aumento do escoamento superficial. E aí, com isso, ele vai levar partículas do solo e com mau manejo ou uso excessivo de máquinas ou desmatamento, o problema vai cada vez mais se agravando. Esse aumento da erosão ele pode reduzir a qualidade do solo e a sua capacidade de sustentar as plantas ao longo prazo. Com isso, chegamos à conclusão que a compactação de solo pode trazer malefícios para a produção agrícola. E a física nos ajuda a entender como minimizar esses efeitos. Então, ao usar pneus mais largos ou com baixa pressão, podemos evitar este fenômeno.